Olá, professores do sexto ao nono ano. Bem-vindos ao Interações Pedagógicas 2017. Este é um programa especial sobre avaliação. Estão aqui conosco Tereza Penafirme, PhD em Educação e Psicologia da Criança e do Adolescente pela Universidade de Stanford e coordenadora do Centro de Avaliação da Fundação Sesgran Rio, e Antônio Augusto, professor da equipe de avaliação da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Obrigada pela participação de vocês. Também temos professores da Rede Municipal de Ensino na plateia para participar desta conversa. Obrigada pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Vamos agora à primeira pergunta para a professora Tereza. Professora Tereza, qual o principal objetivo da avaliação? O principal objetivo da avaliação é ver, ouvir, auscultar, sentir, interpretar uma realidade, para então poder julgá-la com critérios adequados, com a intenção de levar a pessoa, o programa, o sistema, o currículo a uma transformação. É esse o processo. Então, se não houver a intenção precípua de levar a pessoa à transformação, melhor não avaliar. É perigoso. A avaliação pode levantar ou pode arrasar. Então, é muito importante ver na avaliação esse processo humano. Não é um processo técnico, não é uma coisa, vamos dizer, programada sem considerar todo um contexto. Então, ela é altamente humanizante. Essa atitude, é uma atitude, é um processo de receber, acolher, para depois, então, conduzir a transformação. Então, a questão punitiva fica fora do sentido e do propósito da avaliação. Nós já temos perguntas da plateia. A nossa primeira pergunta vai ser do professor Roberto, de História. Bem, bom dia. A pergunta é para o professor Antônio. Professor Antônio, questões como frequência, comportamento, interesse, participação do aluno devem influenciar a nota do professor? Absolutamente não. Temos que ter clareza do papel da avaliação. Nós avaliamos para atingir que todos os alunos aprendam. Então, o foco da avaliação é se esse aluno está aprendendo e se ele está se desenvolvendo como uma pessoa. Então, a frequência não cabe. Eu não posso tirar ponto, por exemplo, numa disciplina de um aluno porque ele falta muito. Porque a LDB separou frequência de desempenho. Então, a frequência é à parte. Ela não pode pesar no desempenho. Quanto a comportamento, habilidades socioemocionais e participação, isto também não interfere na média que o professor tem que dar. Isso vai interferir, sim, no conceito que eu vou atribuir a esse aluno, não como um aspecto punitivo, mas para eu poder analisar e perceber quais são as potencialidades desse aluno, em que esse aluno já avançou, em que esse aluno precisa ser mais trabalhado para que ele possa crescer como pessoa e possa aprender as diversas disciplinas, aquele conhecimento que vai dar a ele instrumental para ele se inserir na sociedade e poder participar dessa sociedade. Nossa próxima pergunta também é da plateia. Professora Aide, de Ciências. Professor Antônio, o professor deve ter critérios bem claros e definidos para informar ao seu aluno como ele está sendo avaliado? Claro, isso é fundamental. Ninguém pode ser avaliado, isso não é só na escola. Em qualquer lugar, quando você vai ser avaliado, você tem que saber como você vai ser avaliado. Isso é essencial. Se eu não sei como eu vou ser avaliado, como eu vou conduzir o meu trabalho? Como eu vou demonstrar o meu potencial? Então, o professor tem que ter pré-definido quais são os seus critérios para avaliar um aluno. E não é só isso. Na verdade, a escola, como um coletivo que é de professores, precisa estabelecer critérios claros em todos os sentidos,
não só na aferição da aprendizagem do conhecimento, mas também como vamos observar o desenvolvimento de cada aluno. Se a escola perceber que ela precisa ter essa ação bem clara, bem definida, e que todos estejam entrosados nela, o trabalho vai fluir muito melhor e os resultados também serão muito melhores. Vamos ouvir agora a pergunta da professora Márcia, de Educação Física. Professora Tereza, no caso específico da educação física, há uma forte tendência dos professores dos anos finais em avaliar o aluno quanto à prática da atividade física propriamente dita. Como a senhora sugere modificar esse olhar do professor? Ô, Márcia, eu vejo a sua preocupação altamente justificada, porque existe uma tendência a priorizar umas disciplinas sobre outras. Todas as disciplinas são importantes na formação integral do aluno, como acaba de falar muito bem o professor Antônio. Então, o trabalho da educação física é primoroso no sentido de trabalhar essa integridade, porque o aluno da educação física ele está combinando a brincadeira com o jogo, com a técnica, tudo aparece na educação física. E é muito comum, entre os alunos, encontrar uma preferência especial pelos momentos da educação física. É justamente por isso, por essa situação em que a sua totalidade é posta em ação, em função, em desenvolvimento, evitando o máximo possível a competição, que é prática própria do esporte. Mas dentro do processo da educação física, o fato de observar o aluno em todo o seu desenvolvimento, em todos os seus sentimentos, suas atitudes e o seu respeito pelas diferenças, porque nem todos atuam da mesma forma. Então é preciso que o professor tenha essa delicadeza, essa sutileza de respeitar a limitação de cada um. Professor Antônio, quer complementar? Eu gostaria de ressaltar que a melhor competição é quando, a cada dia, eu procuro ser melhor em relação a mim mesmo. Muito bem. Esta é uma competição saudável. No trabalho da educação física, especificamente, nós temos que ter a clareza do que a professora Tereza chamou a atenção. Cada um tem suas habilidades. Tem aquele aluno que vai ter habilidades fantásticas para a educação física, elas devem ser estimuladas, elas devem ser aprimoradas, mas nós não podemos esquecer daqueles alunos que têm dificuldade para a educação física. Eles podem ser estimulados a participar de diversas formas, não necessariamente tendo que fazer determinadas coisas para as quais ele não vai ter aptidão. E quando vamos julgar, eu não posso julgar querendo exigir que todos atinjam um mesmo ponto. Não é este o parâmetro. Ninguém vai terminar, por exemplo, o ensino fundamental em nenhuma disciplina de forma igual. Cada um é um aluno, cada um vai se desenvolver, um vai se desenvolver mais na matemática, outro na educação física, enfim. Cada um tem habilidades maiores em determinadas coisas e menores em outras. E nós temos que compreender isso. E isso não pode ser um parâmetro para que a gente impeça o segmento do estudo dos nossos alunos. Temos outra pergunta da plateia. A próxima é da professora Renata, de inglês. É muito comum nas nossas escolas e na nossa sociedade essa cultura do dar ponto. Inclusive, é comum que os alunos perguntem, professor, vai valer ponto? Eu gostaria que a professora Tereza comentasse sobre como nós, na escola, podemos tentar desconstruir esse senso comum e até essa visão equivocada de avaliação, inclusive porque há disciplinas que não aplicam provas e acabam sendo consideradas como não sérias pelas famílias e pelos alunos. Então, como é que a gente pode trabalhar isso na escola? Renata, essa é uma pergunta de caráter universal. Eu já antecipei dizendo dessa diferenciação entre disciplinas. Todas as disciplinas têm o seu papel importante na forma integral do aluno. E você agora traz um elemento novo, muito importante, que é a cultura da avaliação. Não é
não é aquela avaliação de séculos atrás, direcionada, punitiva, feita por uma pessoa superior para alunos que são numa posição inferior. Não. Hoje a avaliação é um processo geral, é transdisciplinar, ela está em todas as disciplinas, a avaliação, em todas as disciplinas requerem um processo avaliativo, mas participativo, interagindo alunos, professores. Antônio falou há pouco dos critérios, a informação sobre como eu estou sendo avaliado, quais são os critérios mais importantes para a avaliação e respeitar o tempo de cada um nesse crescimento. Os tempos são diferentes. Nós queremos apressar o tempo quando todas as uvas não amadurecem ao mesmo tempo. Então, há um processo de amadurecimento, de crescimento. Há uma história muito bonita contada por um desses estudiosos de avaliação, o Patton, em que um homem que não conhecia a fruta, nunca tinha visto a fruta, mas falava sobre a fruta. Ele estudou sobre a fruta. O dia em que ele sentiu que tinha dominado o conhecimento da fruta, ele pediu, por favor, que o levasse a um lugar onde ele pudesse tocar uma fruta, conhecer a fruta. Ele foi levado a um pomar, nunca tinha visto. Ele viu um pomar em flor. E ele fez o que qualquer pessoa que conhece a fruta faz, vai tirando a fruta do pé e vai comendo a fruta. Ele achou horrível. Aquilo não era o que ele esperava. E ele, esse professor, confundiu a flor da primavera, com o fruto que viria depois, um fruto outono. Então, essa ignorância do professor de já julgar a fruta quando ainda era flor. Então, ele pensou que tivesse conhecido aquele que ele esperava conhecer. Ele não esperou o amadurecimento, ele não esperou que a flor chegasse a fruto. Quantos alunos são punidos antes de chegar lá, porque não conhecem que o processo de avaliação é um processo que cresce com a sua aprendizagem. A avaliação serve para fazer aprender e não para você ser punido, levar uma nota. Então, tem que tirar essa mentalidade e dizer que a avaliação serve para mostrar a você em que você vai indo bem, em que você precisa melhorar e como você vai fazer para melhorar e como você vai aplicar o seu conhecimento. E por isso que eu disse, a avaliação é um processo de transformação. Ela não existe ao final de um processo, ela existe antes dele começar. A avaliação inspira a formação dos objetivos e do planejamento. Ela acompanha esse crescimento, ela detecta o que vai acontecendo nesse crescimento e tem paciência de esperar o fruto amadurecer. E é isso que explica que a avaliação não é um processo coletivo. Ele tem o lado coletivo, mas ele é muito individualizado, dando a cada um a chance, né, de crescer e de ser a pessoa que ele deverá ser, e não aquela que o professor quer que ele seja. Professor Antônio? Eu só queria complementar, porque eu me lembrei, enquanto a professora Tereza falava, de uma afirmação de Santo Agostinho em 350 depois de Cristo, portanto, há mais de 1.600 anos atrás, né, em que ele dizia que o papel dos professores é descobrir os pontos fortes dos alunos. E é essa a questão maior da avaliação. A avaliação não está para punir, a avaliação não está para olhar o que não fez. A avaliação existe para verificar o que ele fez e ajudá-lo a construir aquilo que ele ainda não conseguiu construir. Vamos para mais uma pergunta da plateia, professora Vânia, de matemática. A minha pergunta é para o professor Antônio. Professor Antônio, podia explicar para nós melhor por que há notas e conceitos na avaliação? Boa pergunta essa, sabe? A gente precisa perceber o seguinte: as notas, elas estão na nossa resolução para que o professor observe uma coisa específica, o desempenho acadêmico do aluno. Então, a nota está ali, o professor vai atribuir a cada bimestre uma média daquilo que o aluno foi apresentando dentro daquela disciplina, dentro do conhecimento, né? É uma exigência legal ter a nota. Mas, repito, a avaliação não se restringe à nota.
E mais uma coisa, a avaliação para o professor não é a nota. A nota tem um significado para o aluno, tem um significado para o pai do aluno. Mas para o professor, que é um técnico na sua área, a nota é o menos importante. Mais importante é ele olhar os instrumentos e os procedimentos avaliativos que ele fez, para que ele possa perceber o que o aluno já caminhou e ajudar o aluno a caminhar naquilo em que ele está com dificuldade. Esse é o papel da nota. Já o conceito é algo mais amplo. O conceito olha a totalidade do aluno, não olha só o conhecimento. O desempenho acadêmico está inserido ali, sim. Mas o conceito vai olhar tudo, vai olhar o aluno no conjunto dos conhecimentos que foram trabalhados com ele. E mais, vai olhar o aluno naquilo que ele vai desenvolvendo no seu crescimento como pessoa. Uma pessoa que vai precisar se inserir na sociedade. Então, ela vai precisar compreender que ela vai conviver com outros. E tem que haver uma relação nisso. Tem que haver respeito, tem que haver o saber transitar nesse meio, para que ele possa, então, participar efetivamente dessa sociedade. Então, nós não podemos confundir a nota, que é específica para uma coisa, e o conceito. E ambos não estão ali para classificar o aluno, ambos não estão ali para mostrar o que o aluno não fez. Elas estão ali para dizer assim, você está crescendo, ó, isso aqui está maravilhoso, vamos melhorar naquilo ali também? Esse é o papel da avaliação. Esse é o papel das notas e conceitos. Eu não posso, já num primeiro conselho de classe, por exemplo, dizer assim, a Mariazinha, não vai lá não. Ela não sabe nada, ela não quer nada. A família dela também já era assim, estudou comigo lá atrás. Meu Deus, eu já estou reprovando um aluno no início do ano. A finalidade do meu trabalho não é aprovar, reprovar. O foco do meu trabalho, a essência do meu trabalho, e que precisa nortear o trabalho dos professores é ensinar, aprender. Paulo Freire já dizia isso. Ensinar, aprender. A avaliação é um auxiliar. Eu costumo dizer que a avaliação é como uma esquete cômica. Você tem o grande artista que vai fazer a piada, mas ele tem aquele que se chama escada, que vai dar o suporte para que ele possa fazer a piada. A avaliação é isso, é a que dá o suporte para que o trabalho seja efetivado. Eu queria complementar o Antônio. É difícil complementar o Antônio, mas eu vou tentar. Se complementar, senhora. Eu tenho um prazer de estar conversando com um colega que não convive comigo. Pensamos de maneira tão semelhante, porque já tivemos oportunidades de nos encontrar nessa área, não é, Antônio? Isso. E me faz lembrar daquela flor que encontrou a outra e disse, oi, Rosa, tudo bem? Eu disse, eu não sou a Rosa. Não, você é a Rosa. Não sou a Rosa. Mas, criatura, você tem um perfume da Rosa. Ah, porque eu convivi algum tempo com a Rosa. Eu acho que isso que faz a nossa amizade aqui. Mas eu quero só, o que o Antônio disse assim, é muito importante. Essa ideia de você ter o conceito é uma coisa muito mais ampla do que um número que representa uma média. Eu sei de escolas de grande qualidade e eu incluo nessa, com certeza, muitas escolas públicas, que depois de uma nota atribuída, os professores se reúnem em conselho para transformar esta nota no conceito. Não é o contrário, o conceito dar um sentido muito maior a essa nota. A nota é essa, mas por todas essas qualidades e todas essas características que estão aqui presentes nesse desempenho, nós vamos colocar esta nota, não importa o número dela, vamos colocar bom ou muito bom, o que for necessário, apesar de uma nota que numericamente não corresponde. Então, essa capacidade de... Sempre eu estou dizendo um lado positivo, sempre para mais, sempre para mais. Não é à toa que escolas de samba não têm nota menor que 9, porque são tão boas que ficam entre 9 e 10. Que tal se os alunos já entrassem na escola com um conceito, com uma nota 9, e vou trabalhar com você de 9 a 10? Dar ao aluno a chance é reconhecer o que ele já traz, porque os alunos de hoje já trazem muita coisa.
Então, nós vamos trabalhar num patamar alto já. Vamos considerar que já tem um patamar alto e trabalhar sobre isso. Isso, comentando a resposta de Antônio com a pergunta anterior também que Renata fez, eu acho que nós estamos precisando incentivar a autoavaliação. E foi provado por estudos internacionais que a autoavaliação é o fator mais forte para fazer o aluno aprender mais rápido e melhor. Não estou vendo ter mais rápido, mas aprender melhor. Por quê? Porque ele reconhece o seu potencial, sabe quem ele é, sabe o que ele tem de bom, sabe onde ele vai investir e também admite as suas dificuldades para procurar saná-las. É esta característica da autoavaliação. Não é a autoavaliação que vai dar uma nota, mas a autoavaliação que faz você ser assim. E por que você vai conseguir fazer isso? Porque você encontra um ambiente propício, um ambiente acolhedor, um ambiente que vê o seu erro como um degrau para subir mais. E dá ao aluno a confiança de poder errar e a confiança de reconhecer o seu erro, mas ao mesmo tempo de reconhecer o seu potencial para crescer. É esta que eu digo que é a torcida, é o feedback, é o estímulo e é uma consideração ampla. Não ter medo de enfrentar essa situação. Professores, queridos, precisamos ser flexíveis para olhar a pessoa como um todo. E, para isso, o professor também precisa ser estimulado. Não vamos esquecer isso, não. O professor precisa desse estímulo. De onde vem esse estímulo? Do colega, do coordenador, do supervisor, da direção, da secretaria, da sociedade. O professor precisa receber esse estímulo para que ele possa também ser alimentado a ponto de poder alimentar os alunos com esse fortalecimento da autoestima de cada um. É esse meu modesto complemento, mas eu vejo a avaliação estar perdendo essa dimensão formidável que é da autocrítica, da autoestima, da autoavaliação. Sem nota. Anotações são melhores do que notas. Agora é a vez da pergunta do professor Bruno de Geografia. Professor Antônio, uma questão que volta e meia aparece nos conselhos de classe. Uma única disciplina pode determinar a reprovação ou a aprovação de um aluno? Boa pergunta. A resposta é de jeito nenhum. A reprovação na rede municipal não se dá por disciplinas. Seria um contrassenso. Não faz sentido algum. Na verdade, a aprovação ou reprovação de um aluno se dá a partir de um conceito. Mas a gente precisa pensar bem. Em primeiro lugar, por que não? Porque todas as disciplinas são igualmente importantes para o desenvolvimento da pessoa humana. Todas são igualmente importantes. Segundo, nem todo mundo tem aquela grande aptidão para todas as disciplinas. Eu, por exemplo, penei com matemática, suei com latim, mas sobrevivi. Então, eu não preciso, todos os alunos não precisam chegar lá em todas, serem ótimos em todas as disciplinas. Então, a aprovação ou reprovação, ela só é definida ao final do ano. Então, durante o ano, eu não tenho que pensar em aprovação ou reprovação. Começa daí. Eu vou definir isso lá no final e, diga-se passagem, por uma exigência legal. Tem que haver uma definição, se o aluno prossegue para o ano seguinte ou não. Só que eu digo que isso é contra toda e qualquer expectativa. Isso é contra a ordem natural das coisas. Vou dar um exemplo radical, e é radical de propósito. A mãe está grávida. Ela vai ao médico para fazer exames. O médico examina, olha, faz uma série de perguntas, orienta a mãe a se cuidar disso, naquilo, tem que prestar atenção nesse detalhe, tem de repente que evitar gordura, tem que não sei o quê. O médico vai dando orientação, tá? Não fala em nenhum momento na possibilidade daquele neném não nascer, certo? Ao final dos 9 meses, o médico vai fazer a última avaliação antes de a mãe dar à luz.
Aí o médico faz os exames outra vez, faz uma série de coisas, de repente o médico constata que aquela criança lá no ventre da mãe não atingiu o tamanho desejado, não atingiu o peso desejável. Porque há uma tabela com esses pesos, certo? E aí o que é que o médico faz? O médico vai virar para a mãe e vai dizer assim, olha, minha filha, não alcançou lá, vamos começar do zero outra vez? Então não é natural parar a vida e voltar atrás. Isso não procede. Na verdade, o que é que o médico vai fazer? Olha, o bebê ainda não está onde deveria estar, mas não tem problema. Ele vai nascer e nós vamos cuidar dele. O neném nasce, bota na incubadora, dá vitamina, faz uma série de coisas e o neném continua a sua caminhada. Assim tem que ser os alunos. Os alunos vão se desenvolvendo, a professora falou, os tempos são diferentes, vão se desenvolvendo e vão aprender. Lá na frente eles vão aprender, podem não aprender agora. Aquilo que é essencial também é importante na avaliação. O que é que eu estou olhando? Que pergunta eu fiz para reprovar um aluno? Né? Eu mesmo, se eu tivesse sido reprovado, não sei onde eu estaria. Eu sofri no 6º ano, o que hoje é 6º ano, eu fui reprovado em latim, levei um livro para casa para estudar para uma segunda época, que seria uma prova oral. Fui para casa, eu não conseguia entender a tradução das frases, o livro era cheio de frases e textos. Voltei para a segunda época. Primeira pergunta, era sempre uma frase. Não sabia, segunda não sabia, terceira não sabia, quarta não sabia. Na quinta e última, ele leu a primeira frase em latim do livro. Aquela eu sabia. Aí ele, você está aprovado, vai embora. No ano seguinte, a mesma coisa. O livro era o mesmo, o professor era o mesmo, as frases eram as sequências, outras eu não tinha sabido nem lá atrás. No final do ano, reprovado outra vez, fui para a segunda época outra vez, novamente, 1, 2, 3, 4, 5, acho que ele na quinta ele lembrou, peraí, esse é aquele burrinho lá, vou fazer aquela primeira frase. Ele fez a primeira frase, aquela eu acertei outra vez, fui aprovado. No ano seguinte, entrou na sala um outro professor com outro livrinho e começou a contar uma história para nós, a história de Enéas. Eu fui ficando entusiasmado com a história de Enéas e aí, de repente, ele falou assim, agora eu vou colocar no quadro a primeira estrofe da Eneida. Aí eu gelei. Eu falei, meu Deus, eu não consigo traduzir uma frase. Ele começou, estão vendo essa palavra? Olha a terminação, olha a outra ali. Parece que descortinou. Naquele momento eu passei a aprender latim. Tirei 10 o resto da vida em latim, fui para a faculdade e fiz português e latim. Se aquele professor lá atrás tivesse me reprovado, eu teria chegado lá? Provavelmente não. Até porque no seminário, que foi onde eu estudei, como ainda tem escola hoje neste país, se o aluno é reprovado 2 vezes, é jubilado, cai fora. Então, vejam bem, a avaliação não é para isso. A avaliação não é para interromper o percurso de um aluno. A avaliação, pelo contrário, é para, durante o processo, procurar fazer com que todos os alunos vão aprendendo sempre mais, sempre mais. Não importa se todos estão iguaizinhos, não é para estar igualzinho que não vai ser nunca. Nós não somos iguais, nós não somos porcas e parafusos, nós somos gente. Então, a avaliação tem que servir para isso. Então, uma disciplina não pode reprovar, uma disciplina não pode ter prevalência sobre as outras, porque todas, para a formação daquela criança, são igualmente importantes. E eu tenho que ter clareza do que eu estou perguntando, para chegar lá e reprovar um aluno. Porque muitas vezes o aluno não sabe aquilo que eu perguntei, mas sabe um monte de outras coisas que eu não perguntei. Porque quando eu pergunto numa prova, eu faço escolhas, eu faço opções. Eu estou perguntando isso, mas poderia ter perguntado aquilo. E vai ver que o aluno sabe isso, mas sabia aquilo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado na hora em que a gente vai decidir se aprova ou não reprova um aluno. O ideal seria que nós nos organizássemos coletivamente na escola para que aquele aluno, todos os alunos fossem aprovados e aqueles que estão mais fracos, nós dessemos o suporte logo no início do ano seguinte.
que nem o médico faz com o bebê que nasce sem ainda estar naquela expectativa que eles têm. Próxima pergunta é da professora Vânia, de matemática. Que ações avaliativas podem ser momentos de aprendizagem? Sim. Olha, a avaliação é uma pergunta bem complexa, mas absolutamente necessária para nós respondermos. A avaliação vai toda junta. O professor que se avalia, é o aluno que é avaliado, é o aluno que se avalia. Tudo isso acontece ao mesmo tempo. Quando o professor realiza o processo avaliativo, ele deve estar consciente da sua limitação, da sua dificuldade e da necessidade que ele tem de ser complementado pelo aluno. O aluno também deve entender que ele é parte do processo avaliativo. Ele também deve contribuir para essa avaliação. Eu aproveito para responder a sua pergunta, mostrando talvez os cinco grandes critérios para dizer que a sua avaliação foi completa. E esses critérios não são ditos pela minha experiência, mas pelos estudos avançados de avaliação que chegaram a essa conclusão. E de tudo que se diz que é importante numa avaliação, a utilidade em primeiro lugar. Se essa avaliação que você está realizando é uma avaliação que vai fazer bem a pessoa, vai ajudar a pessoa, vai ser útil. A outra característica é a viabilidade. Se é apropriado o momento para fazer essa avaliação. É como se aqui, nesse momento, aplicássemos aqui uma prova para ver os nossos conhecimentos de avaliação. Inviável, pelo tempo, pela oportunidade, pela circunstância. Então, a viabilidade é o quão prático ela é, em que momento está sendo realizada. E sempre com essa primeira característica, o critério de que como vai aproveitar os resultados dessa avaliação. A terceira, que é também muito importante, é o respeito. O respeito à pessoa que está sendo avaliada, ou é uma escola que está sendo avaliada. A minha primeira impressão é a mais importante. Eu tenho que dar uma impressão com grande respeito ao objeto, ao foco da minha avaliação, seja um caderno, seja um livro, seja uma pessoa, uma criança, um professor, um sistema. Eu tenho que ter esse respeito à ética. A outra característica é a precisão. Com que instrumental eu faço isso? É a observação, excelente instrumento a observação. Ou é a questionário, é uma entrevista, é a observação, é a análise de um trabalho. Então, esse instrumental, que deve ser um instrumental adequado. Haver duas coisas: com que recursos, com que método, com que procedimentos, com que condições aquele aluno mostra esse resultado. Em que condições essa escola chegou a esse processo. Então, é o mérito da coisa que tem que ser visto. E aí também, nesse instrumental, vai ver qual foi o efeito de tudo que foi feito, qual é o resultado, qual é o impacto. E uma última característica, você falou aqui, o aluno tem direito de saber, como o professor tem direito de saber, de que maneira ele foi avaliado, com que critérios ele foi julgado. Isso tudo faz parte desse quinteto: utilidade, viabilidade, ética, precisão e prestação de contas. Com essas 5 características, você pode ver o mérito, os recursos com que a pessoa chegou a esse resultado, e você pode ver também o que resultados aconteceu, que resultados foram obtidos naquele processo. Então, essa é a forma de você trabalhar qualquer disciplina. A matemática, o português. Nós conversávamos antes um pouco até sobre a gestão dentro da sala de aula. Muito importante a maneira como tudo isso é conduzido. Individualmente ou coletivamente, dar a devida atenção a esse processo. E não ter medo de ser flexível. E não ter medo de ser afetuoso. E não ter medo de ser acolhedora. E não ter medo de ver a coisa como um todo. E não ter medo de dizer: eu errei, eu não avaliei como devia avaliar. Então, você tem o direito também e o dever, né, de recuperar, de refazer a sua avaliação. É muito bonito quando uma professora reconhece que falhou na avaliação e pedir ao aluno, pedir o concurso dele.
Como você gostaria de ser avaliado? O que você acha que é importante ver em você? O aluno vai dizer coisas que você jamais esperava. E isto mostra o quão pouco nós conhecemos daquilo que nós estamos avaliando. E se aquilo é uma criança, se aquilo é uma pessoa, tem maior força ainda a participação, a interação entre aquele que avalia e aquele que é avaliado. Professor Antônio, quer complementar? Eu quero dizer apenas, reforçar, todo instrumento, todo procedimento de avaliação é um momento de aprendizagem se eu dou retorno ao aluno. Mas eu vou citar 4 procedimentos que podem ser usados facilmente na escola e que ajudam muito o aluno. Primeiro, devolutiva das provas. Devolutiva das provas não é devolver a nota da prova. É chegar na sala, comentar a prova, reexplicar aquilo em que os alunos tiveram dificuldade. O segundo instrumento é revisar com os alunos aquelas habilidades, aqueles temas em que eles tiveram muita dificuldade. Então, faz uma revisão, explicando, é claro, de outra forma, porque eles não tinham conseguido aprender da forma que foi explicada. A terceira coisa é a necessidade de fazer recuperação paralela. Isso é essencial e é, segundo a LDB, obrigação do professor regente da turma. Então, a recuperação é direito do aluno e é dever do professor. E, em quarto lugar, aquilo que nós chamamos de reorganização flexível. Ou seja, os alunos estão com dificuldades. Vamos ver, dificuldades em quê? Bom, os professores todos daquela disciplina. Quem consegue, por exemplo, explicar melhor fração? Quem está tendo bom resultado com fração? Então, num determinado dia, a escola se reorganiza, ele pega os alunos que não sabem fração e vai trabalhar aquilo com eles. Então, isso também dá muitos bons resultados na escola. Próxima pergunta é do professor Roberto, de História. Para a professora Tereza. Vou abordar um tema muito presente nas áreas de história, nas aulas de história. Muitas vezes trabalhamos com conceitos que, dependendo da perspectiva, podem ter visões diferenciadas. Nesse sentido, a minha pergunta é: uma avaliação pode contemplar questões de opinião pessoal? Muito bom. A avaliação é carregada, enriquecida pela subjetividade. Você, como historiador, sabe que o melhor historiador, você pode dizer melhor do que eu, é aquele que não só dá a perspectiva da ciência, da história, mas da sua própria percepção, a sua própria vivência, a sua própria história. É um elemento altamente enriquecedor para o conhecimento de um aluno, é saber a sua história de vida. Ter a sua história como um ponto de referência, porque é como você pensa, como você sente, como você entende. Então, a sua interpretação é valiosíssima. E, quem sabe, nós estamos, às vezes, falando com um aluno que é um historiador. Ele já está tendo a perspectiva dele, ele já está tendo o ponto de vista dele. É assim que se forma um indivíduo completo. Eu gostaria só de complementar com 2 coisinhas sobre isso, né? É importante que o aluno tenha a oportunidade de falar sobre os fatos, né? Sem que o professor faça perguntas diretas, mas que o professor diga, por exemplo, assim: olha, hoje a avaliação de vocês é o seguinte, fale o que você souber, por exemplo, sobre o Egito. E o aluno vai escolher o aspecto que ele quiser falar sobre o Egito. E a gente tem surpresas. A gente que achava que o aluno sabia nada, de repente o aluno vai falar um monte de coisa. Outra coisa importante é que esse aluno possa também dizer sobre um fato, analisar um fato e, principalmente, desenvolver a capacidade de argumentar. Eu estou afirmando isso sobre um fato. Por que eu estou afirmando isso? Dessa forma, ele vai aprimorando a sua capacidade argumentativa. Ele vai emitindo a sua opinião, sim, mas justificando essa opinião. Isso o ajuda a desenvolver o seu raciocínio e ajuda também a que ele coloque para fora, a que ele se torne autor também da história que ele está vendo e da qual ele está participando. Professora Tereza, professor Antônio, eu quero agradecer a participação de vocês.
Obrigada também pela presença dos professores da Rede Municipal de Ensino que estiveram aqui no estúdio participando da nossa conversa. E a gente se despede deixando os pontos que devem nortear a discussão na sua escola. Obrigada e até a próxima!